Isso aconteceu comigo há uns 6 meses atrás. Eu estava voltando da casa de uma amiga por volta das 2 ou 3 da manhã. Era um trajeto de 20 minutos. As ruas eram sempre muito quietas e vazias, mas eu sempre passei por elas sem problema algum. Eu estava bem cansada e ainda um pouco bêbada. Comecei a subir o morro e senti vontade de olhar para trás sem nenhum motivo. E vi um rapaz alto e magro de blusa preta com capuz andando na mesma rua e na mesma direção que eu, a cerca de 100 metros de distância. Vale ressaltar que sou uma garota de estatura pequena, mas uso roupas masculinas e bonés, então eu não me preocupo muito com assédio como muitas garotas se preocupam. Ainda assim eu estava ciente que só havia nós dois ali naquela rua, e ela era bem escura. Eu olhei para trás de novo e percebi que ele estava se aproximando cada vez mais, talvez a uns 40 metros dessa vez. Eu tentei me convencer que era só coisa da minha cabeça e que ele estava me alcançando porque eu estava andando muito devagar. Eu acelerei os passos um pouco e senti meu coração começar a bater mais rápido. Depois de uns 5 minutos andando, eu parei no sinal para atravessar a rua e nesse momento eu escutei os passos dele atrás de mim e percebi que ele já estava bem perto. Tive a certeza que ele estava me seguindo. Imediatamente atravessei a rua sem nem olhar para os lados e olhei para ele do outro lado da rua. Ele ainda estava com capuz e estávamos numa parte escura da rua, então não consegui ver o rosto dele. Quando ele atravessou a rua, eu estava dizendo para mim mesma não sair correndo ainda, porque provavelmente ele me alcançaria antes de eu chegar em casa. Minha casa fica numa rua tipo um beco nessa mesma avenida em que estávamos. Eu ainda escutava os passos dele, cada vez mais rápidos atrás de mim. Como eu estava a uns 5 minutos da minha rua, eu comecei a andar mais rápido. Não queria começar a correr do nada. Eu passei em frente à minha rua, fingindo que ia continuar na avenida que estávamos. Quando eu estava na metade do caminho, rezei para que as grades dos dois lados ou a escuridão da rua me escondessem um pouco. Nesse momento, eu desviei o mais rápido possível, entrando na minha rua de uma vez só e corri o máximo que eu pude. Por medo, eu não entrei em casa e passei direto até um pequeno caminho que liga a outra avenida. Metade do caminho é escada e metade é subida até chegar à outra rua. Depois de subir as escadas correndo de 3 em 3 degraus, eu me virei e vi o cara de capuz correndo na minha rua vindo atrás de mim. Eu nunca tinha sentido uma descarga de adrenalina tão grande em toda a minha vida como eu senti quando vi ele correndo na minha direção. Eu achei que eu já tivesse corrido o mais rápido que eu poderia pela minha rua e subindo as escadas, mas a adrenalina foi direto para minhas pernas e eu comecei a quase voar na última parte do caminho sem nem perceber, como se eu estivesse correndo em uma escada rolante. Quando cheguei no final, eu poderia ir para a direita ou para a esquerda. Eu virei à direita e passei correndo por 2 casas que tinham grades e arbustos, até que passei por uma que tinha apenas um pequeno muro com um jardim de frente. Eu pulei no jardim e me escondi no meio dos arbustos. Eu estava muito assustada. Eu tive que tampar minha boca com as mãos para abafar a respiração ofegante. Essa rua era deserta e silenciosa, então pude escutar os passos pesados desse homem de capuz subindo o morro. Eu ouvi ele parar, mas ele estava com a respiração muito pesada. Então eu espiei para ver o que ele estava fazendo. Ele estava com a mão no estômago, curvado, como se fosse vomitar, olhando para todas as direções, até que ele cuspiu e virou à esquerda. Eu fiquei escondida observando ele ir embora correndo e procurando por mim por todos os cantos. Quando vi que ele realmente já tinha desaparecido, deitei no chão e me permiti respirar normalmente, até que eu conseguisse andar de novo. Tudo o que eu queria era estar em casa. Continuei para a direita porque ela conectava com a rua que eu estava antes, então eu poderia dar a volta e sair na minha casa, longe do cara de capuz. No final, eu cheguei em casa a salvo.